Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou neste vídeo resolver o exercício número 1 da disciplina de Matemática, a primeira ficha do ano de Matemática, que se prende então com o tema das relações de ordem em R. R é então um conjunto dos números reais. Eu tomei igualmente a liberdade de colocar-vos aqui à esquerda um quadro com as propriedades que vocês precisam de conhecer destas relações de ordem em números reais. São a monotonia da adição, a monotonia parcial da multiplicação dividida em dois casos, que é quando multiplicamos por um valor positivo ou então quando multiplicamos por um valor negativo, a transitividade ou a propriedade transitiva, também a monotonia do quadrado, do cubo e depois estas três, para conseguir que coubesse aqui, eu coloquei assim as três juntas e indicando aqui os nomes. A primeira tem a ver com a adição de inequações, a segunda com o produto de inequações e a última com a passagem ao inverso. Eu, à medida que vou aplicando as propriedades na resolução do exercício, vou falando um pouco mais sobre elas. Penso que assim o vídeo ficará mais dinâmico. Então, o exercício diz-nos o seguinte: sejam então A e B dois números reais, em que sabemos que A é maior do que zero, ou seja, A é positivo, tais que A é menor do que a raiz quadrada de 5. E sabemos ainda que B é maior do que 3. Teremos então aqui que fazer uma demonstração nestas três linhas. Eu vou começar aqui pela primeira. E então na primeira nós temos que mostrar que 1 sobre B é menor do que 1 meio. Para demonstrarmos esta desigualdade que vemos aqui, eu posso começar então, vou só apenas alterar aqui a cor, eu vou começar com B. Eu sei que B é maior do que 3, é descrito ali no enunciado. Então reparem, se eu aqui estou a observar 1 sobre B, e reparem que 1 sobre B é exatamente o inverso de B, então eu posso pensar nesta propriedade da passagem ao inverso, que me diz que se A é menor do que B, então o inverso de A há de ser maior que o inverso de B. Da mesma forma que temos isto aqui, podemos pensar analogamente que se A é maior do que B, então 1 sobre A há de ser menor do que 1 sobre B. Eu vou aqui fazer assim uma pequena nota, porque eu gosto de trabalhar estas propriedades, mas com casos, né, com casos numéricos, assim com as letras às vezes é um bocado abstrato, para vocês conseguirem absorver a ideia. Então pensemos aqui num exemplo deste caso. Vamos imaginar que 5 é maior do que 3. Aqui não é um exercício de imaginação, ok? 5 é mesmo maior do que 3. E vamos tentar perceber o que é que acontece se invertermos estes dois números. Ou seja, se pensarmos num quinto e se pensarmos num terço. Qual é a relação de ordem entre estes dois números? Reparem, imaginem que vocês têm uma pizza, dividem em 5 fatias e comem uma. E neste caso têm uma pizza, dividem em 3 fatias iguais e comem uma. Onde é que vocês comem mais? Obviamente aqui. Ou seja, um terço é maior do que um quinto. Isto, obviamente, pensando aqui em valores, né, A e B, neste caso 5 e 3, são valores positivos. Reparem que se 5 é maior do que 3, então o inverso de 5 há de ser menor que o inverso de 3. Então, aplicando aqui a passagem ao inverso, eu vou abreviar assim em letras, né? Vou fazer aqui uma abreviação, passagem ao inverso. B maior do que 3 é equivalente a eu ter que o inverso de B, em vez de ser maior, há de ser menor do que o inverso de 3, que é simplesmente igual a 1 terço. Ok, já tenho aqui o inverso de B, mas eu tenho aqui um pequeno problema, porque nós temos aqui um meio, né? Um meio, e aqui está 1 terço. Então importa perceber qual é a relação de 1 terço com 1 meio. E reparem que 1 terço é mais pequeno do que 1 meio. Quer dizer, voltamos à história das pizzas. A terça parte de uma pizza é inferior à metade da própria pizza. E agora reparem no seguinte. Eu aqui, nesta ideia, eu vou aplicar uma outra propriedade que nós temos das relações de ordem em R,
que tem a ver com a propriedade transitiva. E reparem no que nos diz a propriedade transitiva. Se A, sendo A B e C números reais, aqui não tem forçosamente de ser positivos, podem ser positivos ou negativos, pode ser qualquer número real. Se A é menor do que B e se B é menor do que C, então nós podemos concluir que A é menor do que C. Colocando aqui um exemplo prático, imaginem que 5 é menor do que 7 e o mesmo 7 é menor do que 10. Então, se 5 é menor do que 7 e se 7 é menor do que 10, nós podemos automaticamente concluir que 5 também tem de ser mais pequeno do que 10. Então, aqui aplicando a propriedade transitiva, eu posso dizer então, mediante isto, 1 sobre B é menor do que 1/3 e 1/3 é mais pequeno do que 1/2, então aplicando esta propriedade transitiva, eu posso então concluir que 1 sobre B há de ser também menor do que 1/2. E desta forma encontramos a relação que queríamos demonstrar, como queríamos demonstrar. Passemos então ao segundo exemplo. Aqui na linha B, nós temos 9A² menor do que 5B². Como é que podemos fazer esta demonstração? Eu vou pegar aqui nestes dois números reais, A e B. Então, nós sabemos que A é positivo, né? Isto é importante, A é positivo e é menor do que a raiz quadrada de 5. E também sabemos que B é maior do que 3. Isto é o que vai no enunciado. Agora, eu aqui nesta relação que tenho que demonstrar, eu vejo que tenho ali A² e também tenho B². Então eu posso pensar nesta propriedade de relação de ordem, quer dizer, na monotonia do quadrado, que me diz que se A e B são positivos, aqui tem que ser positivos, mas ok, já temos essa garantia, A maior que 0, então é positivo, e B é maior que 3. Se é maior que 3, então será sempre positivo. E se temos que A é inferior a B, então o quadrado de A é necessariamente menor do que o quadrado de B. Pensando no exemplo, imaginem que 3 é menor do que 4. Então eu posso elevar ambos os membros ao quadrado e obter 3², que é 9, né? É menor do que 4², que seria 16. Sendo assim, e aplicando aqui a monotonia do quadrado, vou colocar assim, aplicando aqui a monotonia do quadrado, nós temos que se A é menor do que raiz de 5, então A² há de ser menor do que a raiz de 5². E lembrem-se, quando nós temos uma raiz, seja raiz de 5², né, será igual a raiz de 5 vezes raiz de 5, o que há de ser simplesmente raiz de 25, que é igual a 5, né? Tudo bem. Então A² há de ser menor do que 5. Aqui, para B, vou bater exatamente na mesma ideia da monotonia do quadrado, ou seja, B² há de ser maior que 3², e reparem que 3² é simplesmente igual a 9. Tudo bem. Agora reparem, eu já tenho A², já tenho B², agora preciso de obter aqui 9A² e ali 5B². Bem, aqui ao A², eu posso pegar em A² e multiplicar A² por 9. E aí já trabalharia com esta propriedade da monotonia parcial da multiplicação quando multiplicamos por um valor positivo, ok? Eu aqui vou ter que multiplicar por 9, 9 é um valor positivo, e então, relativamente a esta propriedade da monotonia parcial da multiplicação, nós temos o seguinte: se A é menor do que B, isto é equivalente a dizer que A vezes C é menor do que B vezes C, isto partindo do princípio que C é um valor positivo. Pensa num exemplo numérico com esta ideia: se 3 é menor do que 5, isto há de ser equivalente a eu multiplicar 3 e 5 pelo mesmo valor positivo. Imaginem que multiplicaria ambos os termos por 2. Ficaria então com 3 vezes 2, que é 6, né? É menor do que 5 vezes 2, que é 10. Quer dizer, 6 é menor do que 10. Então o que é que eu posso fazer aqui? Nesta primeira desigualdade, eu vou multiplicar ambos os membros por 9. E então obteria aqui
trabalhando com a monotonia parcial da multiplicação. Eu estou a abreviar, não façam isso se vos pedirem uma justificação, têm mesmo que escrever a propriedade. Então, multiplicando ambos os termos por 9, eu obteria 9a quadrado, multiplicando a quadrado por 9, menor do que 9 vezes 5. E 9 vezes 5 é exatamente 45. Nesta segunda desigualdade, eu vou bater exatamente no mesmo princípio da monotonia parcial da multiplicação, mas em vez de multiplicar por 9, eu preciso de obter o significado, eu preciso de obter o 5b quadrado, vou multiplicar não estes dois membros, não por 9, mas por 5, mas batendo na mesma propriedade da monotonia parcial da multiplicação, ficando então com 5b ao quadrado maior do que 9 vezes 5, que também é 45. Agora, o que eu posso fazer aqui, antes de aplicar ainda outra propriedade, eu vou manipular um bocadinho esta desigualdade, de modo a apanhar mesmo a propriedade transitiva como aqui é descrita. E teremos que pensar aqui também numa situação. Reparem que se A é menor do que B, isto está de ser equivalente a eu dizer que B é maior do que A. Se A é mais pequeno do que B, então B é maior do que A. Isto faz todo sentido, não é? Reparem que se 3 é menor do que 5, 3 é mais pequeno do que 5, isto é a mesma coisa que dizer então que 5 é maior do que 3. Então vou fazer aqui esta pequena mudança. Então teria aqui, em vez de ter 5b quadrado maior 45, eu posso dizer que 45 é mais pequeno do que 5b quadrado. E agora reparem o que é que nós obtemos. Temos aqui 9a quadrado menor que 45 e o mesmo 45 menor do que 5b quadrado, aplicando outra vez a propriedade transitiva, que nos diz que se A é menor do que B e B é menor do que C, então nós podemos concluir que A é menor do que C. É exatamente isto que temos aqui. Eu vou então aplicar a propriedade transitiva nesta ideia, e reparem que se 9a quadrado é menor que 45 e o mesmo 45 é mais pequeno do que 5b quadrado, aplicando então a propriedade transitiva, eu posso dizer que isto há de ser equivalente a ter 9a quadrado menor do que 5b quadrado, como queríamos então demonstrar, e o segundo caso está então resolvido. Passemos então à linha C, que é a última linha deste item. Na linha C temos então que mostrar que B é maior do que a diferença entre o quadrado de A e 2. Bem, comecemos então por pensar no seguinte. Nós sabemos que B é maior do que 3. Isto está escrito no enunciado. Sabemos também, aqui vamos ter que trabalhar um bocadinho as propriedades. Nós sabemos, vou colocar aqui noutra cor, nós sabemos que A é um valor positivo e sabemos ainda que é menor do que raiz de 5. Aplicando a monotonia do quadrado para obter A quadrado, já expliquei isto no caso anterior, na linha B, não vou voltar a fazer, então teríamos A quadrado menor do que 5. E agora reparem, nós temos de ter esta expressão A quadrado menos 2. Eu tenho aqui A quadrado, mas falta o menos 2. Podemos então pensar nesta propriedade que se designa como a monotonia da adição. Ou seja, sempre que tiverem A menor do que B, e isto também funcionará com A maior do que B, não há problema nenhum, vocês podem adicionar a mesma quantidade, este C, a ambos os membros da inequação e continuam a obter uma relação de equivalência. Ou seja, se eu tiver que 3 é menor do que 7, né, eu posso, nesta desigualdade, adicionar 5 a ambos os membros e vou sempre criar uma desigualdade equivalente. 3 mais 5 dava 8, menor do que 7 mais 5, que daria 12. Também posso adicionar um valor negativo. Reparem que C pertence a R, né? Então quer dizer que a adição que eu possa fazer é um valor qualquer real. Tanto pode ser positivo como negativo e também funciona para, ou seja, estes dois números, os tais A e B, não têm que ser positivos. Neste caso, A e B podem ser
quaisquer dois números reais. Vejam como também funciona se adicionarmos uma quantidade negativa. Então nós sabemos que 3, vou continuar com a mesma ideia, 3 é menor do que 7 e poderia adicionar o simétrico de 2, ambos os membros, quer dizer, mais menos 2 no primeiro membro e aqui a adição, né, de menos 2. Obteria então 3 menos 2, que daria 1, né? Isto é equivalente, 1 menor, 7 menos 2 daria 5, ou seja, isto é que é a monotonia da adição. Vocês podem adicionar a mesma quantidade aos dois membros da inequação e obtêm sempre uma situação de equivalência. O que quer dizer que se eu quero obter esta expressão a quadrado menos 2, e se tenho aqui a quadrado, eu terei que então adicionar menos 2 a ambos os membros. Então, efetuando isto, eu vou ter que estar de ser equivalente, vou colocar então, vou manter a cor, a quadrado menos 2, e aqui efetuo o cálculo, né? 5 menos 2 a dar 3. Então, a quadrado menos 2 menor do que 3. Agora vou só aqui colocar isto de outra forma, para que fique um pouco mais evidente aquilo que eu vou fazer a seguir. Reparem que eu aqui, daqui para aqui, apliquei a monotonia do quadrado, e daqui para aqui apliquei então a monotonia da adição. Agora, vou olhar para isto de outra maneira, vou pegar naquela ideia, se A é maior do que B, isto está de ser equivalente a dizer que B é menor do que A, né? Se A é maior que B, B é mais pequeno do que A, também se tiver A menor do que B, isto é equivalente a dizer que B é maior do que A. Então, esta desigualdade que eu tenho aqui há de ser equivalente a eu, se A quadrado menos 2 é sempre mais pequeno do que 3, então 3 há de ser sempre maior que A quadrado menos 2. Então, agora reparem no seguinte. Eu vou retomar aqui esta ideia. B é maior do que 3. Nós temos o seguinte, B é maior do que 3 e temos que 3 é maior do que A quadrado menos 2, não é? Então reparem nesta ideia. Se B é superior a 3 e o 3 é superior a A quadrado menos 2, então apelando aqui à propriedade transitiva, eu posso dizer imediatamente que B tem de ser superior a A quadrado menos 2. E era exatamente esta ideia que queríamos demonstrar. Reparem aqui no passo final. B é mais do que 3 e 3 é mais do que A quadrado menos 2, então obviamente que este B, pela propriedade transitiva, terá que ser maior que A quadrado menos 2. Finaliza então assim este item. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.